Fala artista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou estar te explicando um pouco sobre processo criativo super importante que eu chamo de biblioteca visual. O que seria isso, né? Biblioteca visual, como assim a gente treina? É um conceito que é treinável, não é treinável? Como que você pode estar trabalhando isso? Vamos lá. É o seguinte, o que seria uma biblioteca visual? Nada mais é do que você trabalhar todos os conceitos de desenho, seja cópia, seja você entender luz e sombra. Não é, na verdade, um conceito único, é um conceito globalizado que você tem que pensar assim. Eu desenho através de imagens, então eu tenho que entender aquilo que eu vou desenhar, correto? Então assim, se eu vou desenhar um uniforme da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, um soldado, e depois tentar colocar as características de um uniforme, que eu nunca nem desenhei ele olhando a foto, a minha biblioteca visual desse uniforme ainda está pobre, entendeu? Então assim, ela está muito vazia nessa questão desse uniforme específico da Segunda Guerra Mundial, tá? Um outro exemplo que eu dou é você tentar desenhar um isqueiro. Isso eu faço com meus alunos aqui no ateliê. Um isqueiro, eu peço assim, galera, vamos desenhar um isqueiro de memória. Ou qualquer coisa. Por exemplo, eu fiz aqui um experimento comigo mesmo, desenhei alguns personagens famosos, tipo o Scooby-Doo, o Sonic, o Bob Esponja e alguns outros. Provei que pelo fato de eu desenhar mais vezes, copiar mais vezes o Bob Esponja, eu consigo criar ele muito mais semelhante ao personagem do que o Scooby-Doo ou o Sonic. Eu tentei fazer o Jerry de memória, ficou bem ruim, e depois eu tentei fazer o Jerry copiando. E depois seria legal tentar fazer de memória de novo. Automaticamente melhora a sua biblioteca visual. Você já começa a lembrar os detalhes. Então assim, quando você vai fazer um desenho, é super importante você entender todos os conceitos. Do básico ao avançado de criação. Só que tem que caminhar lado a lado com a cópia. Você tem que copiar uma foto. Outra coisa que não cabe nesse vídeo é você sempre copiar linear. Se você só ficar copiando um desenho, as linhas de contorno, automaticamente o seu cérebro tem mais dificuldade em lembrar esse processo. Quando você entende que uma cabeça ela é feita de construção, tem uma construção passo a passo, um personagem tem um passo a passo, você consegue lembrar como que ele é de fato, conforme você vai fazendo. Beleza? Eu vou virar a câmera aqui para você me acompanhar mais de perto. Vamos lá. Seguindo a lógica da biblioteca visual, você tem que entender, nós carregamos símbolos de tudo que a gente enxerga, de tudo que a gente vê. Eu vou estar fazendo próximos vídeos também explicando um pouco sobre a gente aprender a ver, que isso é um tema muito mais elaborado que não cabe nesse vídeo. A biblioteca visual, se você parar para pensar, por que nós desenhamos uma árvore, por exemplo, dessa maneira? Por que eu desenho um carro assim? Isso é uma biblioteca visual. Você está usando os símbolos da sua biblioteca visual bem racional. Existem infinitos símbolos. Uma casa. Se eu quero desenhar uma casa, a grande maioria das pessoas, quando vai desenhar uma casa, desenha desse modo. Por quê? Porque a biblioteca visual dessa pessoa em específico ainda está muito pobre. Não é que assim, ela não saiba desenhar, ela já está utilizando o primeiro princípio do desenho, que são as linhas. Não é que esteja errado, só está muito simbólico, não está caminhando para o realismo, o que a gente vê de fato. É por isso que eu falo, tem que aprender a enxergar. Então assim, você tem que aprender a enxergar como que é um desenho de fato. Vamos lá. O exemplo do isqueiro. Faça esse experimento com você mesmo aí. Se você chegou até aqui, tenta desenhar um isqueiro. O que acontece quando a gente desenha um isqueiro? Geralmente eu sei que o isqueiro ele tem um corpo, ele tem o lugar que sai o foguinho e ele tem um botão, correto? Mais ou menos isso. Só que é o seguinte, galera, a grande maioria das pessoas quando vai desenhar o isqueiro, desenha assim. Se eu te falar que o isqueiro não é assim, eu vou colocar ele aqui do lado, uma foto, para você ver. Veja agora a diferença de um isqueiro para esse aqui. Se você analisar, como que a gente tem que desenhar? Você tem que aprender a ver. Primeiro tem uma curvinha, uma linha aqui, outra linha aqui. Tem a partezinha que sai o fogo, tem um botão redondinho, onde que faz a faísquinha, e tem o botãozinho aqui do lado, e o fogo sai daqui. Claro que existem outros tipos de isqueiro, mas esse isqueiro aqui está mais completo do que esse aqui. Um carro, por exemplo, é o mesmo exemplo do uniforme. Fui bem específico.
Eu fui específico para quê? Para você entender que o nosso cérebro ele não tem a capacidade de armazenar todos os detalhes. É por isso que a biblioteca visual é uma habilidade que, assim, não é uma habilidade, é uma prática. Você tem que ir expandindo ela. Então, uma pessoa quando começa a desenhar, a biblioteca visual dela é muito pequenininha, só está com esses símbolos. Conforme você vai aprendendo a desenhar, a biblioteca visual vai aumentando. Só que não só a biblioteca visual, os conceitos de desenho também. Então tem que caminhar lado a lado. É por isso que você não pode parar de desenhar. Porque isso aqui é uma prática que você vai levar para o resto da sua vida. Prática de você estar sempre desenhando tudo. Então, por exemplo, se eu quero desenhar um carro, eu vou trabalhar utilizando os conceitos básicos, que é você aprender sobre as linhas, sobre as formas, depois entender a perspectiva dos sólidos, porque é assim que a gente cria. Depois luz e sombra. Isso tudo você vai trabalhar criando uma imagem. Então, por exemplo, se eu quero desenhar um carro, se eu quero desenhar um ônibus, você vai trabalhar a estrutura primeiro, bem simples, um blocão, vai trabalhando a blocagem primeiro. Os detalhes que entra a biblioteca visual. Você vai começar a lembrar, se você já reproduziu um carro, quais são os detalhes que ele tem. Eu poderia fazer ele aqui sem detalhe nenhum, só que eu gosto de colocar um detalhezinho a mais da porta, um assoalho, uma curva, que isso vai dar riqueza para o seu desenho. Isso vai dar mais semelhança ao que você realmente quer produzir. Um detalhe do capô, é isso que vai deixar o seu desenho mais rico. Estou fazendo um sketch primeiro, você vai trabalhando o detalhe da roda, do escapamento, fazer um rodão um pouco mais grosso, tipo um jipão, né? Fazer ele um pouco mais alto. Vejam que interessante. Vai nascendo os detalhes e na minha cabeça começa a aparecer os detalhes a mais. Conforme eu vou fazendo, as imagens que eu quero faltam pelo fato da minha biblioteca visual já ter desenhado e já ter visto. Veja que interessante. Aí depois aqui, ó, eu vou colocar aqui na frente. Vejam que, assim, eu não tinha pensado em nada disso a princípio. Um puxador, algumas manivelas aqui. Isso que é o interessante de você estar expandindo a sua biblioteca. E como que a gente expande, né? Você reproduz. Quanto mais você reproduzir, mais interessante vai ficar o seu desenho. Por exemplo, eu quero desenhar mais criando o corpo. Como que você vai desenhar uma coisa que você nunca copiou? Não tem como. Então, assim, você tem que tentar reproduzir aquilo várias e várias vezes, entendendo a estrutura. Quando você entende a estrutura, automaticamente seu desenho ele vai ficar mais semelhante, né, ao que você quer, tá? Então, assim, o que seria a biblioteca visual? A biblioteca visual são imagens que a gente armazena no decorrer da nossa vida. Seja imagens de objetos, pessoas, de animais, lugares que a gente já visitou, materiais. São as experiências que a gente carrega dentro do nosso consciente e do nosso subconsciente também. Isso é super importante, porque aqui, na verdade, tem um pouco do instinto também. Eu não sei, por exemplo, como que é o detalhe. Eu acho que é carburador aqui em cima, mas eu sei que tem uma saída de ar aqui, onde que sai o escapamento do carro, né? Eu não sei exatamente como que são os detalhes da lâmpada, mas eu sei que tem um detalhezinho, tipo isso, ó. E tem um formato cilíndrico, tipo uma cumbuca, né? Se eu quisesse fazer a parte de dentro do carro, também daria para eu fazer. Tem um retrovisor, nada mais é do que uma caixa, né? Tem a porta, aí aqui a porta, para dar um pouco mais de semelhança, coloco uma linha aqui. E já começa a ganhar vida, né? Antes de uma caixa, começa a ganhar um pouco mais de vida. Isso que é importante você conseguir reproduzir e aumentando. Como que você aumenta? Desenhando as estruturas, entendendo todo o conceito de perspectiva do objeto, por aí vai. Você tem que ir trabalhando todo o seu arsenal de técnica. Você não tem como desenhar sem expandir a sua biblioteca. Gostei bastante. Então, assim, para resumir, o que você tem que fazer? Você tem que entender todo o processo do desenho, do início até o final, beleza? Que são as linhas, depois as formas, depois a perspectiva dos sólidos, são dos possíveis imagináveis que você conseguir. Dentro da perspectiva, você tem que estudar os sólidos dinâmicos, os sólidos duros. Isso tudo eu estou ensinando dentro do meu curso, galera, Fórmula do Desenho, que o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois de perspectiva, você vai ter que estudar luz e sombra, como que a luz é trabalhada em cima de um corpo. Depois de luz e sombra, você vai entrar, isso tudo copiando, beleza?
Depois de luz e sombra, você entra de fato na criação de personagens, de objetos, de cenários, de roupas, sempre expandindo a sua biblioteca visual. Como que você expande? Através de sketchbooks, através de desenhos, através de cópias. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de estar se inscrevendo no meu canal se você curtiu. Comente aqui embaixo se você gostou ou não. Eu também estou aceitando novas sugestões de vídeos para o meu canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.